Refletir sobre a desigualdade, o racismo, a opressão e a dor é mais do que necessário. E a gente pode se mobilizar em mais uma infeliz ocasião e começar a refletir sobre a mudança que é necessária dentro de nós. Começar a refletir sobre as relações que nós temos na nossa sociedade atualmente. Se é realmente isso que a gente quer para o nosso futuro. Se o que a gente quer de verdade é olhar para o próximo e simplesmente tratar ele com desprezo, tratar ele com preconceito. Então vê se faz sentido. A dor é uma construção sociocultural que pode variar de acordo com seu significado quando ela é atribuída a alguns grupos sociais. Ela pode variar por causa do gênero, por causa da faixa etária, por causa da sua etnia, enfim. Tudo depende do contexto e a que grupo social ela está sendo inserida. E não apenas o sentimento, mas também a expressão da dor, ela acontece por alguns códigos culturais, né, que vão sendo criados pela coletividade que a gente tem. E essa coletividade que vai aprovar a forma que a gente manifesta a nossa dor, que a gente expressa a nossa dor. Em culturas que se valoriza o autocontrole, por exemplo, a dor vai ser vivenciada de uma maneira completamente diferente de culturas que não têm exatamente a expressão do autocontrole inserida no seu contexto social, inserida como um valor, né, da sociedade. O lugar do sujeito vai qualificar a dor dele, né, e também vai determinar a reação do outro, né, do próximo, em face à sua dor. Nas distinções de classe social, o sofrimento e o sentimento da dor daquelas pessoas com poucas posses costumam transparecer de uma forma mais natural. Essa concepção ela é muito interiorizada dentro de nós, tornando muito mais difícil para os socialmente desfavorecidos compreenderem essa ideia de bem-estar, né? Que costuma estar atrelado para uma classe social muito mais avantajada, muito mais elitizada, vamos dizer. Tornando difícil para os socialmente desfavorecidos conceberem essa ideia de bem-estar, né? Que costuma ser um atributo muito mais atrelado a uma classe social dominante. E essa autodesvalorização, ela é um dos mais perversos efeitos da desigualdade social. Ela expressa uma violência simbólica, né? Que é quando o dominado age e expressa uma violência contra si próprio, né? Ele internaliza como legítimo esses mecanismos de autodominação. E a gente consegue observar isso principalmente nos serviços públicos, né, que são mais direcionados às pessoas menos desfavorecidas, onde quando elas são bem tratadas, elas agradecem surpresas com a atenção recebida, como se ser bem tratado fosse alguma coisa inesperada. Mais uma evidência da desigualdade social que existe em nosso país, ela pode ser demonstrada em diversas pesquisas sobre como os indivíduos que frequentam academias em diferentes regiões da mesma cidade agem em relação à dor. Por exemplo, os indivíduos de uma classe social muito mais dominante, eles apresentam muito mais intolerância à dor do que os indivíduos que frequentam uma academia, por exemplo, em regiões muito mais periféricas da cidade. Por que você acha que isso acontece, de verdade? Eu acho que para isso a gente pode refletir sobre alguma coisa muito mais profunda que aconteceu não tem tanto tempo assim e parece que a gente não mudou muito desde então. O período escravocrata do Brasil nada mais fez do que tornar distante o próximo e elevar a patamares mais altos a despreocupação com a dor do outro. A ausência de alteridade presente nas relações entre senhores e escravos acabou sendo a grande responsável por um viver miserável e desprovido de respeito humano. A ambição e o desprezo pelo negro em nosso país acabaram privando a humanidade do exercício mais sublime de amor e preocupação com aquele ou aqueles que estão ao nosso redor, dificultando a aproximação entre brancos e negros e, consequentemente, roubando a possibilidade de se construir uma sociedade com pessoas melhores. Infelizmente, o que os grandes senhores de engenho conseguiram enxergar foram os machucados superficiais dos corpos de centenas de negros que, longe de sua pátria, clamavam por uma justificativa para o consentimento de tamanha barbárie. Jamais a supremacia branca se preocupou em saber o que se passara nos corações desses homens escravos e com que intensidade a dor da rejeição se tornara superior ao número de chibatadas. Sim, é disso que eu estou falando. A conivência, o egoísmo e a total falta de afetividade presente nas relações entre brancos e negros continuam representando os motivadores de uma sociedade cada vez mais desigual. E essas desigualdades, semelhantes ao período escravocrata, continuam a penalizar o homem pelo simples pigmento da sua cor. Esse distanciamento, aliado a uma espécie de invisibilidade e coisificação, serviria para justificar, num futuro não muito distante, outras formas de discriminação racial.
A abolição da escravatura no Brasil, ocorrida aos 13 dias do mês de maio de 1888, nada mais simbolizou que uma falsa liberdade, uma nova forma de rejeição da cor. O período pós-escravocrata no Brasil passou a representar uma falsa relação amistosa entre brancos e negros. Em nada neutralizou a supremacia de uma ideologia que persistia em destratá-los e gerar novas formas de violências físicas, morais e psicológicas. O negro, apesar de sua carta de alforria, não consegue derrubar o muro da invisibilidade construído pelo branco do período escravocrata. Ainda continua a negação de sua cor e de sua presença na sociedade brasileira. Um tipo de descartar que prevalece através de um silenciamento mais forte que as correntes e o tronco. No período da escravidão, o negro tinha consciência do seu não lugar, pois as relações entre senhores e escravos não escondiam de que lado estava a força e a submissão. Hoje, essa desracialização sonega verdades, espaços e reconhecimento social. O negro e seus descendentes estão à deriva diante de uma nova senzala que persiste em não reconhecê-los. Portanto, em nada se difere do não espaço subtraído e negado no período pré-abolicionista. Por mais fortes que possam parecer as expressões utilizadas para descrever o sentimento de abandono e de não pertencimento dos negros numa terra chamada Brasil, elas representam em seus pequenos e valiosos versos a verdadeira angústia daqueles que em um passado não muito distante foram duplamente explorados e excluídos. O mais instigante diante do cenário que simbolizou a escravidão no Brasil foi a necessidade doentia, em distanciar e fazer do outro um ser não bem-vindo. Entretanto, o mais perverso de toda a história do nosso país recai no continuismo de querer tratar o diferente como igual, ratificando a ideologia da indiferença, como se não tivéssemos nenhuma necessidade de cotas, como se não tivéssemos nenhuma necessidade de reconhecimento de uma falha na estruturação social, como se as pessoas do nosso país tivessem exatamente a mesma oportunidade. A gente sabe que isso é mentira. Se até a percepção de dor é diferente, então por que o tratamento que a gente tem em relação a outros aspectos, como acesso à educação, oportunidade de emprego, espaço de voz e luta, acesso à internet e entre outras coisas, é tratado como se a gente fosse igual, como se a gente tivesse as mesmas oportunidades? A gente devia buscar uma reflexão sobre como a gente trata as pessoas iguais perante uma sociedade que é tão diferente. Por que as pessoas têm os mesmos direitos e deveres quando elas não têm as mesmas oportunidades? Principalmente quando a gente constrói os indivíduos com percepções totalmente diferentes sobre o que é a dor, sobre o que é o sofrimento, sobre o que é a decepção, sobre o que é o amor, sobre o que é o carinho, sobre o que é a compaixão, sobre o que é o desprezo. E sobre principalmente o que é a violência, né? Sobre principalmente o que é a discriminação. Quando em pleno século XXI a gente ainda tem um trabalho escravo em execução. Quando a gente ainda normaliza o trabalho escravo em diversas profissões. Quando há pouco mais de 5 anos atrás a gente reconheceu os direitos das trabalhadoras domésticas. 5 anos, cara. Quando somos nós mesmos que discriminamos e não o próximo. Ou pior ainda, quando a gente percebe tudo isso e a gente não faz nada. Isso tem que fazer sentido para você, cara.